tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de dezembro, cuja leitura do dia em Tiago 4 e Ezequiel 8 a 11. Pega a sua Bíblia comigo. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versos 8 e 9. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Convirta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Nós não nos damos conta de que o maior pecado, a raiz de todo pecado, aquilo que dá origem a todo pecado, é nós estarmos longe de Deus, é nós estarmos distante do Senhor, é nós não nos achegarmos a Ele. Se você olhar para a sociedade, nós temos visto que, momento a momento, parece que a humanidade ela meio que se distancia mais do seu Criador cada vez mais, e fazendo de tudo para manter-se longe do Senhor. Fazendo de tudo para mantê-lo longe de si, ao rejeitar o único que pode o religar a Deus. Sabemos que, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Claramente a Bíblia nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Claramente nós aprendemos isso na palavra de Deus. É interessante que isso era algo que já estava profetizado. Salmo 2, ele tem um cumprimento para o reinado, simbolizando o reinado davídico, simbolizando o momento da prisão e da morte de Cristo. Tem um verso lá também que aponta para a sua ressurreição, mas tem um trecho dele que nos mostra um cumprimento também profético para os últimos dias. Salmo 2, versos 1 a 4. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Aí depois, no finalzinho do Salmo, beijai o filho para que não se ire. Então, a humanidade, se você observar, a humanidade faz de tudo para desprezar a Cristo, para desprezar aquilo que são os ensinos, aqueles que são os ensinos do Senhor Jesus, da obra do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus. Querem colocar Jesus à parte de tudo. Eles fazem isso e, se rejeita o Filho, não tem o Pai. E às vezes nós que nos dizemos de Cristo lutamos ou queremos pregar contra o pecado, as práticas pecaminosas, e temos de fazer isso, tá? Continuemos assim, lutando contra o pecado, que ainda precisamos lutar, pregando contra as práticas,
Tem que ser assim. Mas pode passar a ideia para alguns de que nós estamos a salvo, ou nós estamos com Deus, por praticarmos obras que rejeitam o pecado. Quando na verdade nós nos achegamos a Deus não por isso, não por praticarmos tais coisas, mas nós nos achegamos a Deus por Cristo. Se o maior pecado, se o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, o maior pecado é nós o rejeitarmos. E aqui Deus está fazendo o chamado: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olhando para esse contexto, eu já trouxe uma mensagem um tempo atrás, eu havia deixado aqui no canal, há mais de um ano, quase 2 anos, e eu estava, quando o Senhor me deu a direção de compartilhar isso aqui, vou me valer um pouco daquele conteúdo, mas o Senhor me fez me atentar a algo muito especial de quem que falou isso aqui. Quem falou isso aqui? Esta é uma epístola escrita não por Tiago, integrante dos 12 apóstolos, não é o irmão de João, não é o Tiago pescador, Pedro, Tiago, João no barquinho, não é o Tiago que estava sempre com o irmão João e Pedro próximos ao Senhor Jesus em vários momentos, não é o Tiago chamado filho de Boanerges, filho de trovão pelo Senhor, porque ele era firme, não era o Tiago que junto com seu irmão queria que pedir que mandasse fogo do céu para consumir aqueles que se opunham a Cristo. Não é esse Tiago, tá? Mas a carta foi escrita por aquele que se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. No versículo 1 do capítulo 1, olha o que ele começa dizendo, isso aqui é importante. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago aqui, ele não fez nenhuma prerrogativa, mas ele demonstrou aqui que ele entendia o valor da humildade, pois ele não se identificou como familiar do Senhor Jesus, nem como líder da igreja, mas como servo. Sim, familiar do Senhor Jesus. Tiago, irmão do Senhor. E isso é muito significativo, ele ter aberto a carta assim. Por quê? Tiago sabia certamente o que Jesus disse quando ele, com irmãos e Maria, se achegaram ao local onde Jesus estava ensinando e ficou sabendo certamente da resposta que Jesus deu numa determinada situação. Mateus 12, 46 a 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Com certeza ele ouviu, os discípulos chegaram para Maria e para os seus filhos, irmãos de Jesus, e falaram: ó, Jesus mandou dizer que qualquer que faz a vontade dele, a vontade do Pai que está nos céus, é sua mãe e seus irmãos. Com certeza ele ouviu.
Então ele sabia que tem mais valor você fazer a vontade do Pai, ser servo de Deus, do que declarar-se irmão sanguíneo de Cristo, de Jesus. Tá? E isso ganha uma conotação ainda maior, porque antes Tiago não cria em Jesus. Preste atenção. Mateus 13, 53 a 58. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, a casa não cria nele. Vamos avançar um pouquinho. Exceção Maria, né? Que Maria andava junto ali de outras mulheres no ministério do Senhor. Veja João 7, de 1 a 10. Um texto que vai dizer que os irmãos não criam nele, mas também nós vamos ver que antes, além de não crerem, os irmãos de Jesus zombavam dele. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. São os irmãos falando. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, se fazes, não é como fazes, já que fazes, não é se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles não criam, mas zombavam. Tiago certamente no bolo. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Só que algo aconteceu que Tiago ele ganhou proeminência na igreja. Atos 12, 1 a 17. É um texto que fala dos dois Tiagos, presta atenção. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Esse Tiago, apóstolo dos 12. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia.
e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, João aqui no caso João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, sobrinho de Barnabé, onde muitos estavam reunidos, o mesmo do Evangelho segundo Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ruth saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Ou seja, com certeza falaram, se Pedro na prisão não soube que Tiago havia sido morto, os irmãos ali falaram. Porque o que acontece? E certamente ele já sabia antes. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Pedro foi preso depois que Tiago morreu. Então, quando Pedro foi preso, Pedro sabia que Tiago morreu. Se ele foi preso sem saber de nada, certamente a igreja contou para ele quando ele foi para a igreja depois de ter sido liberto da prisão. Mas ele manda avisar a Tiago e aos irmãos. Que Tiago era esse? O Tiago, irmão de Jesus. Ok? Que aqui certamente já era pastor na igreja em Jerusalém. Só que ele também ele teve um papel importante, mostra que a liderança dele também, o governo, né, na igreja, pela autoridade, um parecer teológico naquele concílio em Atos 15. E do verso 3 a 22 diz assim: E havendo-se eles calado, e nesse concílio ficaria evidenciada a maravilhosa graça de Deus, que somos salvos por meio da fé, não pelas obras. Se eu não me engano, a reflexão, a maravilhosa graça de Deus, eu compartilhei com base em Atos 15. Porque queriam, os judeus convertidos a Cristo, queriam que os gentios se circuncidassem e cumprissem toda a lei. Tá? E fica decidido lá que somos salvos pela graça de Deus, com o aval do Espírito Santo. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, o tabernáculo de Davi apontava para a igreja. Isso é extraordinário, já falei isso aqui em outras reflexões, né? A arca ali no meio e o povo ao redor, provavelmente com gentios ali naquela época, e não a arca no templo, no santo do santo, no tabernáculo, no santo dos santos. Maravilhoso, a presença de Deus, né? É um exemplo prático do chegai-vos a Deus, né?
e ele se chegará a vós. A presença de Deus ali com eles, no meio do tabernáculo que apontava para a igreja. Aí fecha parênteses. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então parecer bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, ou seja, a palavra dele ganhou um peso de autoridade, foi a última palavra. Eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. Ou seja, Tiago sabia muito bem o que era estar fisicamente perto de Jesus, enquanto espiritualmente está longe do Senhor. Ele era irmão de Jesus, mas também experimentou uma verdadeira conversão a ponto de se tornar um dos referenciais de liderança na igreja em Jerusalém. E escreve como assunto principal da carta que a obediência e as boas obras são evidência da fé, enfatizando o crescimento espiritual e a sensibilidade nos relacionamentos sociais, mostrando que mais do que falar sobre sua caminhada para o céu, é caminhar na fé de fato, na vida com Deus e no amor ao próximo. Tiago sabia na prática, não de palavras, quando Deus nos chama para perto. Ele sabia o que era estar longe de Deus e aprendeu o que é estar perto do Senhor. É por isso que, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Está entendendo? No versículo 4, quando o texto diz assim, a partir do 1, né? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vendisto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ou seja, quem é apegado às coisas desta terra, o diagnóstico é bem simples. É alguém que ainda não é convertido a Deus. É alguém que está longe de Deus. É alguém que não está perto, não está na presença do Senhor. É alguém que ainda se constitui inimigo de Deus, não é amigo de Deus. E Deus está chamando para perto. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É isso que ele está falando. Quem é inimigo de Deus? Quem é amigo do mundo? Quem pensa, é apegado às coisas dessa terra, a filosofia do mundo, a ideologia do mundo, a cosmovisão do mundo, aquilo que a cultura, a sociedade nos tenta empurrar goela abaixo, abafando o Senhor. Quem assim anda permanece condenado à morte eterna e está na rota de colisão da ira vindoura. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando o Tiago diz aqui o versículo 5, ou cuidais, vós quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes,
ele não parece se referir diretamente a um texto específico, mas ao contexto das Escrituras, onde fica evidente que o amor a Deus de todo o coração é a prioridade, porque o Senhor precisa ser exclusivo em nosso coração. A Escritura mostra que Deus tem ciúme. E esse Espírito, que é Deus, ele está dizendo aqui que é Deus, tá? Que o Espírito Santo é Deus, claramente está dito aqui no contexto, que habita em nós, ele tem ciúme. Quando eu amo o mundo, quando eu sou inimigo de Deus porque eu tenho uma amizade comum no mundo, eu prefiro mais os deleites. Lembra dos tempos trabalhosos dos últimos dias? 2 Timóteo 3, diz lá, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lembra disso? É isso aqui. Quando eu amo mais os deleites do mundo do que de Deus, eu mostro que eu estou longe de Deus. Se eu estou longe de Deus, eu estou perdido. Porque amar a Deus de todo o coração é prioridade. Eu estou mostrando que o Senhor não é exclusivo no meu coração. Eu estou mostrando que eu tenho ídolos no meu coração. E possivelmente vai ser esse o título da próxima reflexão, da seguinte, em relação ao dia 5, os ídolos do coração. Você está entendendo? Mas Deus está chamando para perto dele. Deus está chamando para perto dele. Às vezes, muitos demoram a perceber que andam com o coração dividido entre Deus e terceiros. E é importante prestar atenção nisso aqui, porque Tiago não está escrevendo para o mundo. Tiago não está evangelizando aqui o ímpio, não. Tiago não está evangelizando o ímpio. Tiago está escrevendo para a igreja. Ele não está falando do ímpio. Tiago aqui está sendo atalaia sobre a igreja. Mas não devemos perder o olhar desse contexto. Olha o verso 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A gente precisa estar atento a esse contexto, que nos mostra que um relacionamento ilícito com o mundo é inimizade com Deus. Dessa forma, o adúltero, o infiel do texto, acabei de ler nos versículos anteriores, pode retornar com humildade em submissão a Deus e não ao diabo, o príncipe desse século, aquele que está por trás da sedução do mundo, nos tentando a gerarmos ídolos no nosso coração. Essa atração tentadora pelo mundo, fomentada pelo diabo, ela vai embora quando eu me sujeito a Deus em humilhação. Quando eu faço isso, essa atração ela vai embora e o Senhor me acolhe, o Senhor me recebe. Esse é a pegada, o sentido do texto. Você está entendendo? O verso 10 nos diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É disso que o texto está falando. Chegar a Deus é uma ação de atender ao chamado do Senhor que traz a reação de Deus se aproximar dessa pessoa. É Deus chamando, vem para mim. E quando nós vamos, Ele vem. Você está entendendo? Mas o Senhor se aproxima de quem está quebrantado. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor
se aproxima de quem o invoca em sinceridade. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor se aproxima de quem está atento ao chamado divino. Zacarias 1, 3 e 4. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Quem não está atento, quem não o invoca em sinceridade e quem não está quebrantado, Deus não se chega para perto. Sabe aquela orfandade, o sentimento, a percepção da ausência de Deus por um longo período? Por que será? É todo momento, o dia inteiro, que nós sentimos aquela presença envolvente do Senhor, temos a percepção da presença do Senhor agindo em nós, ou no ambiente que estamos. Não é em todo momento, não. Mas quando isso acontece, está num período longo, dias, tem pessoas que semanas, meses, e não sente a paz do Senhor no seu coração, não sente o afago, o abraço, o calor do Senhor, o conforto do Senhor, a presença de Deus. Tem algo errado. Tem algo errado. O Senhor se aproxima de quem reconhece a necessidade. Malaquias 3,7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Por que eu tenho que me voltar para Deus? Por quê? Estou longe de Deus? Não. Eu participo do culto todos os dias que tem culto. Quando os irmãos se reúnem, eu sempre me reúno. Não, que negócio é esse? Eu estou longe de Deus? Não. Eu participo lá e me envolvo nos trabalhos da igreja, né? Eu sirvo lá ministerialmente. Não. Como é que eu estou longe de Deus? Não, tá doido, rapaz. Eu tenho uma função ministerial. Estou longe de Deus? Que isso? Não. Por que eu tenho que me tornar a Deus? O Senhor se aproxima de quem busca transformação em atitudes e intenções. Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mas sem nós perdermos o contexto do versículo. Quem está sendo chamado a se aproximar de Deus? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Espera aí. Pecadores. O pecador é o praticante do pecado. Mas Tiago está escrevendo para quem? Para quem, querido? Para quem que Tiago está escrevendo? Para a igreja. Tiago está falando aqui para aquele que até congrega, mas ainda é praticante do pecado, ainda não é convertido de verdade a Cristo, mesmo congregando. Tiago está escrevendo para a igreja. No meio da igreja, pecadores.
Lembra aquilo que eu falei recentemente da necessidade de evangelizar os evangélicos? É isso. Tiago aqui está chamando os pecadores a limparem suas mãos, a abandonarem o pecado, a abandonarem suas práticas pecaminosas. E chama de pecador, não chama de santo, não chama de irmão, não chama de discípulo, não chama de cristão, mas aqui Tiago está chamando aquele que congrega de pecador. E qual é o contexto? Vamos lá, volta a falar. Aquele que tem amizade com o mundo é adúltero ou adúltera, e que tem amizade com o mundo e é inimigo de Deus, de quem o Espírito Santo tem ciúmes, de quem prefere os seus deleites, de quem sucumbe às paixões, de quem, no contexto recente, está lá numa conturbação no meio da igreja, de quem distrata os irmãos, seja na falta das boas obras, seja numa língua peçonhenta, numa língua inflamada, numa língua amarga, seja de quem é invejoso, contencioso, de que não é manso, mas que garganteia, que é sábio, que é homem de Deus, que é mulher de Deus. É desses que Tiago está falando. É esses que Tiago está confrontando. Pecador no meio da congregação. O chamado é o arrependimento. Limpar as mãos. Ok? Mas ele continua dizendo, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Como assim? Duplo ânimo é o inconstante de duplo ânimo. Ora, está com todo o gás na vida com Deus e no serviço ao Senhor. Ora, não quer saber de nada. Está com o coração dobre. Duplo ânimo. Ora quer, ora não quer. Ele está falando isso para a igreja. Isso é um problema dentro da igreja. Pessoas que estão na igreja, mas que estão longe de Deus. Isso é muito sério. E sim, o servo de Deus ele corre o risco sim de se afastar de Deus. Hebreus 3, 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Vede, irmãos, para se apartar do Deus vivo. Se você pode se apartar, é porque você estava junto, você estava próximo, estava ali com ele. É a esses que, quando vem um coração mau e infiel, lembra, infiel, adúlteros e adúlteras, um coração mau, é um coração que precisa ser purificado. Você está entendendo? Pode se distanciar de Deus sim. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É por isso que eu estou aqui todo dia. Tem dia que eu acabo não conseguindo gravar, mas gravando as reflexões de todo dia. Espero que em breve esteja no dia mesmo. Todo dia. Estou te encorajando a você, nesse tempo, não se endurecer pelo engano do pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, você pode se afastar de Cristo. Eu posso me afastar de Cristo. Quando? Quando nós endurecemos o coração por conta do pecado. E isso é muito grave, porque a eternidade é para quem atende esse chamado.
Salmo 24, 1-4. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O Santo Monte ali é figura do monte do templo, mas profeticamente, escatologicamente, falando da eternidade com Deus. Não menospreze a esse chamado. Não menospreze. Às vezes você pode pensar que atender esse chamado de purificar o coração, limpar as mãos, é em vão. Ah, mas será que... por quê? Para quê? Não menospreze isso, não. Nossos pecados é que nos separam de Deus, que não desiste de nós e nos chama para perto dele. Chegai-vos a Deus, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Então, como é chegar-se a Deus? Se o problema é o pecado que nos separa, e o convite é para que nós limpemos as mãos e purifiquemos os corações, é crendo em Jesus Cristo, naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, em arrependimento de pecados, segundo os Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E como fazemos, e como nos achegamos a Cristo em arrependimento de pecados? Versículo 9. Sentindo as nossas misérias, nos afligindo. Depois, lamentando, convertendo a alegria em tristeza. E também chorando, convertendo o riso em pranto. É assim que nós nos achegamos a Deus. Quando nós entendemos isso, tem um total valor quando Deus nos chama para perto. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a se achegar a Deus e Ele se achegar a você.